Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também os navios que, sendo tão grandes e levados de impetuosos ventos, se viram com bem pequeno leme, para onde quer que a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes feitos, de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Quem pode, diga amém. Queridos, nós começamos quarta-feira, no culto de ensino, meditar na carta de Tiago, carta universal de Tiago. Foi dito aqui aos irmãos que essa carta foi escrita por um irmão uterino de Jesus. Uterino, irmão de útero de Jesus, Tiago. Entre os discípulos de Jesus havia 2 discípulos com esse nome, no colegiado apostólico inicial: Tiago, filho de Zebedeu, Tiago, filho de Alfeu. Mas essa carta é escrita pelo irmão de Jesus, por nome Tiago, que prosperou na liderança, se destacou na liderança da igreja e se tornou bispo de Jerusalém. Bispo de Jerusalém. Quando muitos cristãos haviam se dispersado por causa da perseguição que se deflagrou a partir de Jerusalém com a morte de Estevão, muitos crentes se espalharam. Por isso Tiago escreve esta carta, para ajudar os crentes a vencerem as provações. Se você ler o capítulo 1 e o versículo 2 da carta de Tiago, capítulo 1, versículo 2, Tiago diz que é para a gente ter alegria nas provações. Alegria nas provações. E ele está ensinando aqueles crentes a não desistirem da fé mesmo nas provações. A carta de Tiago é parecido com Provérbios, a estrutura. Existe uma série de sentenças de sabedoria fechadas. Você vai lendo, ali tem um conselho fechado. Próximo bloco você lê um conselho ali fechado. É um livro de sabedoria. No capítulo 1, você vê a construção da maturidade cristã. Essa construção se dá, primeiramente, vencendo as provações. Segundo lugar, orando por sabedoria. No capítulo 2, nós vemos 2 evidências da fé, 2 evidências da maturidade cristã. Primeiro é o amor, porque no capítulo 2 ensina a gente a amar sem favoritismo, sem interesse. Ensina a gente não fazer acepção de pessoas. Então isso aí é o amor. E é no capítulo 2 também que fala das obras. O capítulo 3 vai tratar sobre a boca que revela o coração. Você pode dizer aí comigo? A boca que revela o coração. No início do texto, Tiago chama a atenção dos mestres, de quem prega, de quem ensina, e diz que sobre os mestres virá maior juízo. Porque o mestre, se espera do mestre que ele saiba mais. O pecado de um mestre, o pecado de um pastor, ele é uma afronta maior a Deus do que o pecado de uma ovelha. Porque quando o pastor peca, quando
quando ele comete uma ilicitude de pequena ou de grande proporção, que atinge a sua conduta moral, ele está praticando aquilo que por muitos anos ele condenou publicamente. O nome que se dá a isso é hipocrisia. Quando nós pregamos sobre oração e não oramos, pregamos sobre santidade e não nos santificamos, nós estamos atraindo o juízo de Deus. Irmão, esse aqui é o tipo de culto que a chave que a gente recebe é chave de fenda. É para coxar, né? Quem já conhece a carta de Tiago, quando se abre a carta, aí vem chumbo grosso, né, irmão? Glória a Deus. Quem está na presença de Deus com o coração alegre, diga glória a Deus. Diga comigo assim: sobre os mestres, bem forte, sobre os mestres virá maior juízo. É por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve para a igreja, ele cumprimenta dizendo assim: a graça e a paz. Agora, quando ele escreve a pastores, ele diz: graça, paz e misericórdia. Você já orou pelo seu pastor? Ore pelos seus pastores, ore pelos seus líderes, porque sobre o mestre virá maior juízo. Vamos continuar a leitura. A partir do versículo 2, que nós lemos, até o versículo de número 5, fala da língua. Fala da língua. Nós precisamos entender que, como crentes, precisamos ter uma comunicação sensata. Comunicação sensata é um dos meios de atrair os pecadores para Cristo. Eu disse aqui na escola bíblica dominical essa manhã que eu evangelizei um professor e ele disse assim: o que me dificulta ser um evangelho são os meus alunos crentes. É claro que isso não justifica. É claro que quando a pessoa não se rendeu à verdade do evangelho, ele caça problema, porque se ele procurasse, ele também encontraria um aluno crente de bom testemunho. Mas quando a pessoa não quer, aí ele procura maus exemplos, que não é difícil para achar. Não é difícil achar maus exemplos. As pessoas precisam conhecer Cristo, e Cristo habita em nossos corações. E o próprio Cristo disse que a boca fala do que o coração está cheio. Quem está cheio de Deus fala sobre Deus. Quem está cheio de Deus glorifica a Deus. Quando você fala com alguém que é cheio de Deus, ele vai falar sobre Deus ou no começo da conversa, ou no meio da conversa, ou no final da conversa, ou durante toda a conversa, mas ele não nega a presença de Deus que está dentro dele. Aleluia. E às vezes a nossa língua, irmãos, é exatamente isso aqui que Tiago está dizendo. Ele diz aqui no versículo de número 6, vamos continuar lendo. Também a língua é um fogo, preste atenção, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os membros e contamina o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque tanto a natureza, tanto bestas feras, como aves, tanto répteis como animais do mar, se amansa e foi tomado pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. Preste atenção, porque lá no finalzinho Tiago vai dizer o que ele realmente pensa. Ele está dando aqui um diagnóstico. Isso aqui é um diagnóstico, não é ensinando que tem que ser assim não. Que alguém pode ler esse texto aqui isoladamente e tem a língua assim envenenada. Não, mas a Bíblia mesmo diz que ninguém toma a língua. Preste atenção, isso aqui é o diagnóstico, a sentença vem depois.
língua é um mal que não pode se refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus. Eu estou lendo porque é um sermão expositivo. Acompanhe a leitura. Com ela bendizemos a Deus e Pai. E com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Quem está com a Bíblia aberta aí no versículo 10? Vamos ler o versículo 10? 1, 2, 3. Marque aí a última parte do versículo. Tiago diz assim: meus irmãos. O que é que ele diz? Não convém que seja assim. Tiago não está ensinando, irmão, que a gente tem que se render à realidade que a língua é indomável. Ele dá um diagnóstico, aí ele chama a responsabilidade cristã e diz assim: irmão, não convém que seja assim. Em outras palavras, a língua pode ser veneno, mas a língua do crente que se rendeu ao domínio do Espírito é um instrumento de bênção para muitas vidas. Porventura, versículo 11: deita alguma fonte de uma mesma manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte da água salgada e água doce. 5 verdades sobre a língua não dominada pelo Espírito. Ela é uma fagulha que pode incendiar uma vida inteira. Tem gente na velhice pagando o que disse na juventude. Criou uma situação com a língua, falou algo e ainda hoje paga a conta. 2. A língua descontrolada destrói reputações mais rápido do que pode reconstruí-las. A língua não dominada pelo Espírito destrói reputações. 3. Com a mesma boca que bendizemos a Deus, podemos envenenar pessoas. 4. Palavras impensadas são como freios quebrados em uma descida íngreme. Quem pode dizer misericórdia? Quem aqui já desceu uma ladeira num caminhão sem freio? Deixa eu conhecer. Alguém já passou por essa experiência? Tem um ali que já passou, tem outro ali. E aí? Faz voto com Deus, misericórdia. É agora, Senhor. Vai descendo. Gente que a língua não é dominada, é um caminhão sem freio. Sai da frente. Sai da frente. Quinto lugar. Quem não domina a língua faz dela um veneno mortal para si e para os outros. 5 semelhanças entre a língua e o veneno. Ambos podem matar sem tocar no corpo, apenas atingindo o coração. Uma palavra mata apenas atingindo o coração. Porque entre o ouvido e o coração a distância não é muito longe. Entre o ouvido e o coração a distância não é muito longe. A pessoa ouve, absorve e o veneno fica ali. E se a pessoa não tiver domínio próprio, deixa aquilo ali crescer e o problema se agrava. Lembra do médico, eu já contei isso em um culto de ensino, que atendeu durante todo o dia mulheres grávidas. E a sua esposa estava grávida. Quando ele chegou em casa, ela foi lhe receber com um abraço, com carinho, com gentileza. E aquele médico disse: eu atendi mulheres grávidas durante o dia todo. Eu estou com nojo de grávida. Me dê um tempo que eu estou estressado. Aquela mulher, isso aqui é um fato real. Aquela mulher, a partir daquele dia, começou a desenvolver um problema emocional e a rejeitar a criança
criança que estava sendo gerada no seu ventre. Quantos pais estão dando um mau exemplo aos filhos, vendo a sua casa ser um ambiente de toxina? Quantas mães ingratas estão tornando a sua casa um ambiente de toxina, com palavras não dominadas pelo Espírito, palavras de maldição. Eu já vi mãe chamando filha de Kenga, e a filha realmente se tornou. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Língua não dominada pelo Espírito Santo é semelhante a um caminhão sem freio de ladeira abaixo. Sai da frente. A língua, ela envenena lentamente até que o dano seja irreversível. É uma mensagenzinha hoje. Quando se encontra, diz uma coisa, vai envenenando, vai ofendendo, vai matando aos poucos. Deixam cicatrizes invisíveis, mas profundas e dolorosas. Alguns conselhos em relação à língua. Tomar a língua é curar o coração, pois a boca só revela aquilo que a alma transborda. A palavra é o espelho do coração. Não pense que a gente não sabe o que tem no teu coração. A gente sabe. Se a gente conversar com alguém durante 10, 15 minutos, a gente descobre o que tem no coração das pessoas. Moça, pelo amor de Deus, converse com o namorado, com o pretendente, com o admirador. Aperta ele na conversa, porque ele vai se mostrar quem ele é. A turma quer trocar saliva, mas não quer trocar ideia. Aí depois quebra a cara. Aí é tarde demais. Aí é tarde demais. Troca ideia, conversa. Porque ninguém consegue ser um ator ou uma atriz por muito tempo. Uma hora a boca revela o que tem no coração. Quem está vivo, diga glória a Deus. A boca revela o que está no coração. Você conhece o visionário. Você conhece quem tem sonhos. Você conhece quem é temente a Deus. Você conhece quem ama. Conversando. A sabedoria que vem do alto. Vamos ler. Versículo 13 em diante. Quem dentre vós é sábio? Eu quero ver a igreja ler. Vamos ler. A igreja, bem bonito. Versículo 13, igreja. 1, 2, 3. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Eu já vi um irmão dizendo que não vinha para a escola dominical porque ele sabia tudo que o professor estava dizendo na frente. Eu disse, esse é dos bons, não sei nem o que ele está fazendo na terra aí. A gente terá morrido um homem desse para lá no céu. Irmão, primeiro que quem sabe não diz que sabe. A humildade, o defeito da humildade é que ela é muda. O defeito da humildade é que ela é muda. Se a tua humildade, você precisa dizer que é humilde, sinto muito, você é um ex-humilde. Você era humilde até dizer que é humilde. Sábio, você era sábio até dizer que é sábio. Porque a sabedoria e a inteligência se mostra pelo bom trato. As suas obras de mansidão e de sabedoria. Versículo 14. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica.
Perceba aí que Tiago aqui ele não alivia. Amarga inveja, sentimento faccioso. Isso aí não é a sabedoria que vem do alto. Ela é terrena, ela é animal e ela é diabólica. Quem pode diga misericórdia. Tem pessoas que aonde colocar, que aonde for, gera um problema, forma grupo, é do contra, não concorda, não aceita, é porque não tem a mente tratável de discípulo. Versículo 16, eu quero ouvir a voz dos homens agora, os varões de Deus aí. Tiago capítulo 3, e nós já vamos encerrar. Nós vamos estudar o capítulo 3 hoje, nós vamos encerrar. Tiago capítulo 3, versículo 16, só os varões. Vamos lá, 1, 2, 3. Irmão, o que é uma perturbação, irmão? Perturbação é algo que tira paz. Tem gente que um lugar melhor para ele viver é qualquer outro lugar, menos em casa. Porque em casa tem perturbação. Perturbação é perturbar. Há a presença de inveja e espírito faccioso. O que é espírito faccioso, irmão? É um sentimento de formar facção. É sempre ter aquela visão fracionada. É sempre dizer assim, se fosse eu, seria melhor. Se eu tivesse aí no lugar desse auxiliar, eu faria melhor. Se eu tivesse no lugar dessa irmã aí, não seria desse jeito. Se eu tivesse no lugar desse pastor aí, não seria desse jeito. Seria diferente. Sentimento faccioso. Isso gera perturbação e toda obra perversa. E toda obra perversa. Versículo de número 17. Agora as irmãs cheias de Deus. Vamos lá. Capítulo 3, versículo 17. 1, 2, 3. Então, bora começar de novo, meus irmãos. Os irmãos. Será que essas irmãs estão ofendidas com a mensagem? Faça isso não, meus irmãos. Vamos lá. Versículo 17. 1, 2, 3. Sabedoria que vem da onde? Do alto. Tudo que vem do alto é superior. É por isso que o véu do templo se rasgou de cima para baixo, porque se tratava de um projeto superior, de uma experiência superior. Aqui nós temos a sabedoria que vem do alto, a sabedoria do Espírito Santo, a sabedoria que habita corações regenerados. Pensa numa coisa que eu fico tranquilo, é quando a Bíblia é aberta e é exposta. Quem pode levantar a mão aqui? Vamos comprar a briga nesta noite em nome de Jesus. Vamos lá. Eu declaro em nome de Jesus Cristo que todo veneno, toda toxina, todo sentimento que não provém do alto, que não provém de Deus, seja vencido agora pelo poder do Espírito de Deus que se manifesta enquanto a palavra de Deus é exposta. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sinto a preciosa presença do meu Deus aqui esta noite. E eu quero te dizer, debaixo da autoridade conferida pelo Espírito Santo, que Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. E pela sua palavra Ele faz sair a peçonha mortal pelo poder do nome de Jesus. Sabedoria que vem do alto, ela é pura.
alguém usa da sabedoria para seduzir, quando alguém usa da posição para seduzir, tem gente safada que gera problema com uma ligação para pedir oração. Para pedir oração. Não, estou te ligando para pedir uma oração, porque tu sabe, aqui em casa, lá na igreja, no trabalho, a minha mulher e tudo. Aí, através do pedido de oração, eu conheço, inclusive, conheci o episódio, lamentavelmente, de um falso pregador, um falso obreiro, que se aproximou de uma moça da igreja para pedir oração. Ô moça, eu me agradei de ti para tu orar, porque tu é uma moça que não testemunho, ora pela minha vida. Aí a menina se sentiu bem elogiada. O pastor pediu para me orar, o irmão pediu para me orar. Aí na outra vez, tu está orando por mim, que eu preciso das tuas orações. Aí eu não estou orando, irmão. Ele disse, porque lá em casa não está fácil. Aí já começou a preparar o terreno. Da terceira para a quarta vez que foi pedir oração, ele já disse assim, se a minha esposa fosse igual a ti, o nosso ministério estava diferente. Aí tu vai chamar de filho do cão, cara, desse. Ainda vai dizer que tem diabo por aí. Sabedoria que vem do alto, irmão, ela é pura. Se tem malandragem, se tem esquema, não é a sabedoria que vem do alto. Porque a sabedoria que vem do alto é pura. Depois ela é pacífica. Ela gera a paz. Sabedoria que vem do alto, ela não joga gasolina. Se eu chego no problema e eu aumento o problema, não é sabedoria que vem do alto. Se eu preciso participar de uma situação e ali eu posso contribuir para resolver e não resolvo, não é sabedoria que vem do alto. Porque a sabedoria que vem do alto, ela é pacífica, ela é moderada, ela é tratável, moderada, controlada. A gente sabe o momento de falar. Irmão, às vezes está num ambiente que tem alguém que fala descontroladamente. Um dia desse, eu estava num ambiente e alguém disparou falando. Eu disse, meu Deus do céu, já estava dando uma agonia. Alguém tentava contar uma história, a pessoa tinha 3 histórias mais poderosas do que aquela. Irmão, a pessoa contava uma coisa, a pessoa contava maior. Sabedoria que vem do alto é pura, depois pacífica, moderada e é tratável. O que é alguém tratável, irmão? É alguém que aceita repreensão, é alguém que aceita ensinamento. Porque para fazer parte do corpo de Cristo, para ter a vida de Cristo, você tem que fazer parte do corpo. Se eu estou no corpo, mas eu não contribuo com o corpo, eu não recebo a vida do corpo. O que é que está no corpo, irmão? Se alimentando do corpo, mas não faz parte do corpo. Qual é o nome que se dá? Pode falar. É parasita o nome que se dá. Um ser vivo, dentro do outro ser vivo, se beneficiando dos subsídios, da subsistência, puxando a vida, mas não contribui, é um verme, é um parasita que está ali só sugando, só tirando, mas não participa daquela vida. Agora o corpo, quem faz parte do corpo está ligado ao cabeça, que é Cristo. Eu disse aqui quarta-feira que Jesus não é salvador de quem ele não é Senhor. Quem não se submete ao senhorio de Cristo, não espere a salvação de Cristo. Não espere a salvação de Cristo. Irmão, o crente, ele é tratável. Se não tem opinião de pastor, se não tem opinião de pai, de mãe, de conselheiro, não tem a presença do céu, é coisa da terra, é animal e é diabólico. Pode ser velho, pode ser velha. Tem que se curvar diante da verdade, tem que ter marcha ré. Senão tu perde Deus, perde família, perde a moral, perde o nome, perde a vida. Recua enquanto é tempo. Aleluia. Recua. Crente tem que perder para ganhar. Tem que perder. Se quiser ser muito durão, só tem primeira, só vai para frente, dá problema.
tem que ser tratável, cheio de misericórdia. Tem gente que não tem misericórdia de ninguém, não está nem aí, não tem misericórdia de ninguém. A sabedoria que vem do alto, ela tem misericórdia. Irmão, e quando a gente tem misericórdia, é aí, irmão Gustavo, a gente parece com Deus, porque Deus tem misericórdia de nós todos os dias. Quer ser parecido com Deus? Tem misericórdia. Você pode dizer isso aí para o teu vizinho, diga assim: tu quer ser parecido com Deus, tenha misericórdia. Irmão, eu achei vocês assim tão sem misericórdia comigo, não disseram direitinho. Diga para o vizinho aí: se tu quiseres ser parecido com Deus, tenha misericórdia. Tenha misericórdia. Agora, se tu não quiser ser parecido com Deus, endurece o coração, aperta o coração, não aceita opinião de ninguém. Sabedoria que vem do alto, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Versículo 18, toda a igreja, para a gente encerrar e ir para casa. Versículo 18, 1, 2, 3. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Aleluia. Deixa eu liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida, irmãos. Esta oportunidade que Deus nos deu esta noite é uma oportunidade de crescimento, é a oportunidade de revermos os nossos conceitos. Oh, irmãos, Deus é tão misericordioso com a gente, irmãos. Nós estamos cercados de razões para glorificarmos a Deus. Oh, glória a Jesus. Quem aqui almoçou hoje? Quem almoçou? Levante a mão. Quem almoçou? Quem deu um abraço no filho, irmão? No filho, na filha hoje? Pegou no colo, irmão. Você pode glorificar a Deus, irmão. Isso é misericórdia de Deus, de Deus, de Deus. Aleluia. Quem veio para a igreja hoje montado numa motinha, levante a mão aí para a gente ver você que veio na moto. Quem veio de carro, levante a mão e glorifique a Deus. Isso. Pastor, eu vim de pé. Será se eu não posso glorificar? Pode, porque o teu corpo está funcionando e você veio. E isso é misericórdia de Deus. Oh, glória a Jesus. Como Deus é maravilhoso. Todos os lados nós vimos a misericórdia de Deus. Por que não recebemos a sabedoria que vem do alto? Por que não usar a nossa boca para ser canal de bênção nesta cidade? Por que não aproveitar este culto para estabelecer a paz? Por que não usar esta noite para dizer: está nascendo um novo homem, está nascendo uma nova mulher? O Espírito de Deus está preparando a igreja para o grande dia do arrebatamento. Se coloque de pé em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor. Possas ser tu por mim. 432. Deus
primeira pessoa para reconciliar com Jesus. Sai do seu lugar e vem à frente fazer a sua aliança. Ó Salvador, hoje vem consagrar a minha alma ao Salvador. No teu sangue puro carmesim, minha vida toda para ser Senhor, toda para sempre. A minha alma lava Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida toda para ser Senhor, toda para sempre sim. Glória a Jesus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Tem mais alguém para fazer a sua aliança com Cristo? Sai do seu lugar e venha, venha. Essa é a noite, esse é o momento. Sai do seu lugar e venha fazer a sua reconciliação. Confessar a Jesus como Salvador.